Algumas vezes em nossos projetos precisamos ter uma UART por software, porque o canal UART por hardware está ocupado com outra atividade, ou mesmo alguns microcontroladores não contêm uma UART por hardware. Então hoje eu quero mostrar para você uma implementação de UART por software para você utilizar em várias aplicações suas. Toroid.com.br, invista em transformadores toroidais e indutores sob medida para o seu projeto, e também tem a Tiger Comp, a loja fera em componentes, tigercomp.com.br. Nas suas compras por lá tem o cupom WRKIDS para obter desconto. Sejam muito bem-vindos, eu sou Wagner Rambo e estamos aqui para mais uma clássica de sexta no canal. Estão prontos para mais uma legendária? Let's get started! Esse é o hardware que eu vou utilizar, é bem simples. Nós vamos usar o PIC12F629, um microcontrolador da Microchip de 8 bits, que tem 8 pinos de configuração e não apresenta uma UART por hardware. Vamos demonstrar no exemplo de hoje essa implementação, mas você pode expandir para outros microcontroladores desejados, inclusive aqueles que têm UART por hardware, mas você quer ter uma segunda comunicação serial implementada. Eu vou utilizar um cristal externo de 16 MHz, com os capacitores de compensação. O TX é o pino de transmissão da UART, o RX é o pino de recepção. Vamos trocar informações com o computador. Veja que aqui você poderia conectar um MAX232 para utilizar um conversor RS232 para USB, ou realizar uma comunicação RS232. Na prática eu vou utilizar uma plaquinha FTDI para comunicar diretamente entre TTL, UART e a USB, facilitando assim o nosso hardware. C1 é o capacitor de desacoplamento e aqui nós temos um LED com resistor limitador de corrente que será controlado por nós a partir do computador através de um terminal. Vamos conferir o software que foi feito na linguagem C. Eu tenho aqui uma pequena biblioteca UART por software para PIC que implementa 8 bits de dados, um stop bit, sem paridade e sem controle de fluxo. Estes algoritmos, esta library foi adaptada do código do meu grande amigo Márcio Soares. Eu deixo o link aqui do artigo, também tem na descrição o link para o canal do Márcio, que tem conteúdos sensacionais sobre microcontroladores. Acesse agora mesmo, vá lá, deixe um comentário dizendo que chegou através do WRKids Channel. O Márcio tem muitos conteúdos, você vai gostar demais. Se você gosta dessa linha de embarcados, programação, vai gostar muito do canal do Márcio também. Dê uma força, se inscreva e deixe o comentário lá. Esse aqui é o arquivo header, o arquivo .h, eu já vou explicar ele, mas primeiro eu quero mostrar o arquivo principal. No arquivo principal nós implementamos então um software de teste. Eu incluo uartsoft.h, que é justamente essa pequena biblioteca desenvolvida. No mapeamento de hardware eu vou configurar o LED que está no GPIO 2. Tenho duas funções auxiliares aqui, os seus protótipos, que é o controle do LED, e uma para exibir o status atual, que recebe como parâmetro uma string e um comando char. Na função principal, nós chamamos uartSoftInit, para inicializar a nossa UART, aguardo um tempo de estabilização, desabilito os comparadores, configuro a saída para o LED, inicializo o LED desligado. No loop infinito eu apenas chamo LED Control, o controle do LED, portanto, que está aqui embaixo. Essa função verifica se chegou algum dado com uartSoftAvailable. Se for verdadeiro, significa que temos um dado disponível via serial. E eu vou ler qual dado que chegou a partir da função uartSoftRead. Se for igual ao caractere 0, eu vou desligar o LED. Então eu chamo showStatus para imprimir essa informação e mostrar o comando que o usuário digitou, e de fato desligar o LED no GPIO. Else if, se for igual ao caractere 1, eu vou imprimir LED ON, mostro que foi o caractere 1 recebido, e de fato eu ligo o LED que está conectado no GPIO. Se não, qualquer outro caractere recebido
eu mostro para o usuário que o comando é inválido e também mostro qual comando que o usuário enviou. Bem bacana e bem simples, você pode adaptar para funções que implementam uma UART por hardware também, basta adaptar estas funções aqui, que são muito similares às funções que você vê em bibliotecas de UART por hardware. ShowStatus recebe então a string, mostra qual comando a partir de softWrite, outra função que temos disponível, imprime nova linha com carriage return line feed e mostra aqui a string recebida como argumento. Como você viu, é muito simples de adaptar este código do arquivo principal para outros contextos, outras bibliotecas que também possam implementar uma UART. É só você fazer a adaptação. Revisando aqui a nossa comunicação UART, que é Universal Asynchronous Receiver Transmitter, transmissão-recepção assíncrona universal, porque não temos um sinal de clock. É uma linha com os dados. Lembrando que o parâmetro importante aqui são os bits por segundo, também chamamos de bound rate. 1 sobre, ou seja, 1 dividido por bound rate, o inverso do bound rate, é o tempo de duração de cada bit, esse tempo aqui. A partir disso, o dispositivo que transmite e o dispositivo que recebe conseguem se compreender. Ambos têm que estar configurados para a mesma taxa de transmissão e recepção. Enviamos um start bit, basicamente a linha está em nível lógico alto, quando ela passa para nível lógico baixo, é o meu start bit. E a partir do start bit eu já começo a enviar bit por bit da informação que eu quero transmitir. Começa pelo bit 0, menos significativo, e encerra com o bit 7. Esse exemplo aqui eu tenho um caractere W maiúsculo sendo transmitido, eu leio invertido 0101, 0111, que é 57 hexadecimal conforme a ASCII, e encerra com o stop bit, que coloca a linha novamente em nível lógico alto. Veja que em nossa configuração não temos o bit de paridade e temos apenas um stop bit. E os bits de dados são 8. Essa é a configuração mais frequentemente utilizada para uma UART. E aí, se eu quero enviar novos caracteres, eu gero um novo start bit, envio a sequência do bit 7 ao bit 0. Aqui estou transmitindo R maiúsculo, 0101, 0010, 52 hexadecimal. E encerro com o stop bit, colocando a linha em nível lógico alto. Se eu quiser uma nova transmissão, vem aqui um novo start bit, e aqui começa do bit 0, e vai 1, 2, até o bit 7, novo stop bit, e assim por diante. Então, basicamente, temos que implementar isso aqui no nosso software. No arquivo header, nós temos que evitar compilações múltiplas utilizando as diretivas. Se não definirmos ainda o uartsoft_h, nós definiremos. Então é basicamente isso que significa aqui o if and def, seguido do define. Eu tenho também as funções utilizadas aqui, estamos no microC, e no microC o delay_us é a função que implementa um delay em microsegundos. Para usar uma função genérica dentro do meu código, eu utilizo esse define para substituir, então criar um sinônimo, vamos dizer assim, do delay US, que eu vou utilizar apenas o _us, bem simples. Aí quando precisarmos de um delay em microsegundos, é isso que iremos utilizar. Os registradores do meu microcontrolador. O meu pino de transmissão está no GP0, o de recepção no GP1. Se você quiser modificar, é só trocar este número aqui. Então poderia, por exemplo, o GP1 ser o TX, então aqui viria 1 e aqui viria 0, ou poderia ser 2 para o RX, ou poderia ser 4, de acordo com o bit que você deseja. Eu configurei assim, então o 0 é a transmissão, 1 recepção. Criei aqui um port dir, que determina a direção dos pinos, entrada ou saída, que no PIC é o trees IO, no PIC 12F629. E
o de PIO, que escreve ou lê as minhas informações, eu estou chamando aqui de Port I/O. A próxima seção é a seção de macros, eu esqueci de renomear aqui. Pullups_en, ou seja, habilitar os pullups internos do meu GPIO. Eu faço isso escrevendo 0 no bit 7 do OptionReg. Então, para facilitar aqui e não precisar acessar o UART soft.c, nós utilizamos esta macro. Então, trabalhando desta forma, você evita ter que ficar editando o software.c. Quando você trabalha em uma biblioteca na linguagem C, é bem bacana utilizar estes métodos, essas técnicas, para deixar o arquivo .c sempre igual. Então você cria uma portabilidade de software. Eventualmente você vai precisar modificar uma coisa ou outra ali no arquivo .h, mas o arquivo .c fica ali intacto, sem precisar sofrer alterações, mesmo que você troque aí a família de microcontroladores ou mesmo um outro PIC que tenha registradores diferentes, você só vai ter que ter um pouco de atenção no arquivo .h. Aqui nós configuramos a taxa de transmissão, bound rate é essa constante, 9600, que é um valor bem padrão, e eu recomendo esse como valor máximo. A partir daqui já começa a ter falta de sincronismo porque estamos implementando por software. Então esse é o limite, basicamente. Você pode ter erros com valores acima disso, mas 9600 bits por segundo é uma taxa de transmissão ok para muitas aplicações que temos. Aí eu preciso criar duas constantes para ter o tempo de um bit. E como eu quero o formato inteiro, eu utilizo o valor 1 milhão ao invés de 1 dividido pelo bound rate. Então 1 milhão dividido pelo bound rate vai dar aproximadamente 104, que são 104 microsegundos. Se você fizer na calculadora 1 dividido por 9600, dá 104, alguma coisa microsegundos. Podemos arredondar, porque existe sim uma tolerância quando trabalhamos com a UART. E vamos precisar também desse time bit half, que é a metade do time bit. Então eu divido por 2, aproximadamente 52 microsegundos. Aqui um segredinho bem interessante quando você trabalha com a recepção da UART, e você evita cair em uma borda. Pegando aqui de novo a nossa imagem, quando você está lendo um bit 1, por exemplo, aqui não teria problema, pois é uma sequência de 1s. Mas nessa transmissão de 1 para 0, se você fizer a leitura muito próxima aqui da borda, corre risco de ter algum problema de detecção de bit. E a tendência é que com o erro de temporização, você vá se deslocando mais para uma das bordas da sua informação. Por isso que temos esse half bit, nós temos o half time bit, porque nós pegamos a leitura bem no centro. Então inicialmente nós conseguiremos ler bem no centro de cada bit que chega, fugindo assim de pequenos erros percentuais de temporização. Isso é uma técnica muito bacana que se adota nesse tipo de implemento. Os protótipos das funções, temos a inicialização da UART, função para escrita de um byte via UART, então envia por TX, função para leitura e armazenamento no meu buffer, que é uma variável de 8 bits que temos implementada aqui na biblioteca, e também informar que existe um dado disponível para leitura, a função que faz a leitura desse buffer, propriamente dita, e uma função aqui para imprimir um conjunto de caracteres, uma string, via TX. Vamos para o arquivo .c, nós incluímos o .h, nas variáveis globais nós temos o sBuffer, nosso buffer serial, que é uma variável de 8 bits para armazenar então a informação recebida via UART. Na inicialização, nós configuramos entrada para RX e saída para TX e habilitamos os pullups internos do PIC, com a macro pullups
Enable. Soft Write. Nós passamos como parâmetro um dado de 8 bits. Então nós temos uma variável para iterações, esse i, para o meu laço for, e uma aqui para complementar a lógica, então uma variável auxiliar que me permitirá fazer a escrita bit a bit da informação que eu passei como argumento. O primeiro passo é criar o start bit, então nós geramos o nível lógico baixo em UTX, escrevendo 0, aguardamos o tempo de um bit. Então veja que eu utilizei a underscore US, que aqui no microC se traduz ao delay underscore US. Na sua ideia você pode usar então a função que você quiser, é só substituir aqui nas funções. Então substitua esta linha aqui pela função da sua IDE. E aí nós processamos os 8 bits de dados, fazendo um for de 0 até 7. Eu leio o bit atual. Se for 1, eu ligo TX. Se for 0, eu desligo. Utilizei aqui o operador interrogação, operador ternário da linguagem C, e nós simplesmente verificamos. Verdadeiro, processa aqui, ligando a saída. Do contrário, com esses 2 pontos, eu processo aqui, desligando a saída. Aguardo o tempo de um bit. E desloco para a esquerda o meu logic para uma nova comparação. Após as 8 comparações, nós teremos transmitido os 8 bits de dados conforme o argumento passado. E eu gero o stop bit, colocando em 1 e aguardando o tempo de um bit. Como você pode ver, é uma lógica sequencial relativamente simples de compreender, uma vez que você entende a sequência de bits necessária para gerar aquela comunicação por UART. E na recepção? Na recepção nós vamos utilizar UART Soft Available. Temos a nossa i para iterações e temos aqui uma flag de indicação quando existem dados recebidos. Eu retorno 0 se não recebemos nada. Se recebermos, eu vou retornar 1 aqui embaixo. Bem simples. Testo o meu pino RX. Se for 0, significa que chegou uma informação. Vou dar aquele tempo de meio bit para fazer aquela compensação que já explicamos para você. Aguardamos o bit completo, tempo de um bit completo, e iniciamos a sequência para ler os 8 bits. Então a minha global sBuffer é deslocada para a direita, e conforme o valor que chegou no RX, eu vou setar o bit 7 ou limpar o bit 7. Nesse ponto eu armazenei em bit 7 o dado recebido. Aguardo o tempo de um bit, testo se chegou o stop bit. Chegando um stop bit, eu informo que existe um dado disponível para que ele seja processado pelo receptor e aguardo o tempo completo de um bit. Veja que na próxima iteração do laço for, aqui nós teremos o deslocamento para a direita de sBuffer, preservando o que estava no bit 7. Então eu armazeno no bit 7 e antes de armazenar o próximo, eu desloco para a direita, mantendo salvo o 0 ou 1, o bit 0 ou o bit 1 que eu havia recebido. Função UART Soft Read apenas retorna o conteúdo de sBuffer para o usuário utilizar como ele quiser. Então aqui você pode implementar um buffer circular, você pode fazer alguma técnica avançada de comunicação de dados que vai funcionar naturalmente. E eu aproveito que estamos conversando sobre bits, sobre implementos de buffer circular, coisas do gênero, e temos o curso completo e definitivo de eletrônica digital disponível ainda em pré-venda com 50% de desconto. Muitos alunos fazendo e gostando demais. O link está na descrição e deixo também na tela para você. Invista hoje mesmo, hein? 50% já aplicado, canal de suporte diretamente comigo. E temos também a função que imprime uma string. Eu passo como parâmetro, eu basicamente processo esse ponteiro para char,
enquanto ele não aponta para o nulo. Lembrando que a string encerra com o caractere nulo. Quando for nulo, esse while é encerrado. Enquanto não for nulo, existe um caractere válido, então eu imprimo via UART soft write. O conteúdo do apontado por info, e em seguida temos o pós-incremento aqui para que eu consiga varrer a string completa. Concluímos assim a explicação teórica do hardware, do software. Vamos ver funcionando na prática este projeto que é bem interessante. Vamos nessa! Circuito montado aqui na breadboard, nós temos o PIC12F629, cristal de 16 MHz, capacitores de compensação, desacoplamento, o LED, o resistor, limitador de corrente. Comunicação serial via UART, RX e TX, aqui na placa FTDI. Ela converte TTL para USB já diretamente. Quando você não precisa de um RS232, é uma plaquinha bem interessante para você ter para esse tipo de teste. Estamos com o canal amarelo do osciloscópio aqui no TX do PIC para verificarmos o tempo que obtivemos com esta UART por software nestas configurações. Eu vou usar o software PuTTY, que é esse terminal aqui, deixo junto no pacote de software, com 3 é a porta onde está o meu FTDI, 9600 velocidade. Vindo aqui em Serial, deixamos as configurações assim, 8 bits de dados, um stop bit, sem controle de fluxo e sem paridade. Abrindo o terminal, já estamos aguardando os comandos. Se eu digitar uma coisa aqui diferente, um R minúsculo, ele mostra comando inválido e de fato não aconteceu nada aqui na prática. 8, comando inválido. 6, I minúsculo, I maiúsculo, ele dá comando inválido. Se eu digitar 1, o caractere 1 ele imprime LED ON no terminal e realmente temos o LED ligado aqui na prática. Digito 0, LED OFF e desligou. Veja que ele responde rápido. Trocando aqui, ele responde muito rápido os comandos e também as demais informações. Temos uma UART por software funcionando lindamente aqui, como você pode ver, sem erros. No osciloscópio também nós vemos os dados transitando aqui. Está aí a nossa UART. Vamos tentar medir o tempo de um bit aqui, dando um single. Aí, ó. Com os cursores. Temos aqui o nosso start bit. E com esse implemento por software, obtivemos aí um tempo na prática. Está dando aqui em torno de 106 microsegundos, o que é bastante aceitável. É um erro percentual bastante baixo e com aquela técnica de leitura na metade do bit nós conseguimos fazer funcionar tranquilamente. Você viu, comunicação entre o microcontrolador e o PC está funcionando perfeitamente. Concluímos mais uma clássica aqui no canal. Experimente este software, acesse também o canal do Márcio, que ele tem muito conteúdo incrível de microcontroladores. Essa mini biblioteca que eu fiz foi inspirada nos algoritmos dele. Você viu que funciona maravilhosamente bem. Então acesse e já se inscreva por lá. Não deixe de conferir o nosso curso de eletrônica digital também. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kids Channel. E antes de encerrar, eu deixo como exercício para você, tente adaptar este código para outros microcontroladores. É uma excelente prática para você evoluir em seus projetos. E como sempre, comentários aqui embaixo com sugestões para aulas futuras e aquele feedback bacana que estamos sempre anotando as suas sugestões. Concluímos mais uma clássica de sexta por aqui. Obrigado por sua audiência. Maratone os nossos conteúdos. Desejo a todos um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!